Quem puder, faz um okzinho aí para mim, só para eu saber se está já gravando. Já deu? Tá. Então, na aula passada, a gente falou bastante sobre a vida dele, sobre o que aconteceu com ele e a forma que ele conseguiu se curar. E dali para frente, então, ele começou a se aprofundar nas pesquisas, né? Ele começou a fazer um trabalho de campo, fazendo muitas entrevistas, entendendo a mente das pessoas, como é que funcionava, por que alguns que já estavam com uma doença terminal se recuperavam, outros que não estavam com uma doença tão grave assim, iam a óbito. Então ele foi mapeando, assim como o Dr. Bach nos florais, ele foi fazendo a mesma coisa, foi tentando entender de que forma se dava a cura, tá? Aí, deixa eu chegar para trás aqui um pouquinho. Aí ele começou a se dar conta que a base maior estava justamente num elemento mental. E quando a gente começa a fazer esse trabalho, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é reconhecer que precisa fazer esse trabalho e acreditar que é a mente que cria todo o problema. Isso é o primeiro passo, porque nós somos aquilo que acreditamos que somos. Então, se eu não acredito que a minha mente é capaz de me curar somente com os elementos da minha parte biológica e fisiológica, não adianta eu ficar lendo, né? Repetindo palavras da boca para fora. Eu preciso acreditar nisso. Assim como eu acredito na medicina, assim como eu acredito em florais e ele nos ajuda, assim como eu uso óleos essenciais e ele nos ajuda, assim como eu faço reiki e já obtive milagres com reiki, eu mesma já presenciei milagres eu fazendo reiki. Então eu sei que funciona. Ah, mas vai me curar todos os problemas? Não, porque os problemas não estão no físico. O problema está na mente. E foi isso que ele foi descobrindo. Aos pouquinhos foi isso que ele foi descobrindo. E aí ele começou a se empolgar e começou a fazer uns workshops e começou a levar cientistas para medir, né? Então eles faziam medições, eletrocardiograma, mediam os chakras, faziam todo um mapeamento nas pessoas que começavam a fazer o tratamento e no momento em que elas saíam. E era um workshop de 2, 3 dias só, né? Eram coisas muito rápidas. Então, aquilo ali acontecia naquele momento. Mas, como eu disse para vocês, esses tratamentos que são curtos são bons, são maravilhosos. O problema todo tá a gente indo embora para casa sustentar esse tratamento em casa. Esse é o grande problema. A gente não consegue, porque a gente é sugado pelo dia a dia, pelo cotidiano, pela família, por tudo. Nós somos sugados lá. E aí a gente não consegue dar continuidade ao trabalho, por isso é a proposta desse grupo. Quanto mais tempo a gente está em presença, atentos, com a mente aberta, desistindo de resistir, soltando. Quanto mais tempo a gente faz isso, mais fácil vai ficando de manter. Porque senão a gente faz um trabalho lindo, se rende ao trabalho, tem aquele boom de nível de consciência e volta para casa e não consegue sustentar. E isso é físico. Não é uma questão de, não, agora eu vou para casa e eu vou estar bem atento e vou sustentar, vou sustentar, vou sustentar. Não, porque é o ambiente o problema. Não sei se vocês já ouviram falar, e nesses livros também tem muita coisa sobre isso, sobre genética e epigenética. A genética é aquilo que a gente herda
da família, né? A epigenética é aquilo que, estando num ambiente propício a Y, X, Z, eu vou expressar esses genes ou não. Então, se eu continuar, se eu seguir essa mesma vibe da minha família, acreditando que se a minha mãe teve um câncer, eu também vou ter, se meu pai teve diabetes, eu também vou ter, e se eu continuar nesse mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, acreditando nas mesmas crenças, usando os mesmos instintos adoecidos, eu vou expressar esses genes. Agora, se eu der um basta e chegar para mim, né, enquanto espírito, não corpo, disser assim, ó, chega, eu quero fazer diferente. Uma coisa que eu ouço muito da minha mãe, a mãe diz assim para mim, deixa tu chegar nos 50. Aí cheguei nos 50. Mas quando tu chegar nos 60, tu vai ver. Começa dor no ciático, começa problema de lombar, os problemas de visão. Então, por mais que a gente faça força, a gente acaba precisando se afastar de algumas pessoas. A gente precisa se proteger. Eu nunca vou me afastar da minha mãe, mas fisicamente eu já precisei fazer isso. Porque senão eu não conseguia, porque o meu ambiente não permitia que eu sustentasse um trabalho espiritual que eu fizesse de 2 dias. Por isso esses encontros são tão importantes. É para a gente conseguir sustentar o trabalho que a gente faz. Uma vez por semana é pouco, mas já é alguma coisa. Se vocês forem se lembrando durante a semana do trabalho que a gente fez, e vão estendendo um pouco mais, e vão empurrando um pouco mais, aos pouquinhos, aquilo vai se tornando maior. Então, ele foi começando a ver, perceber nesses trabalhos de campo que ele fazia, que tinham pessoas que conseguiam eliminar alguns hábitos, inclusive. Hábitos autodestrutivos. Vamos ver o que é hábito, vamos entender o que é a raiz do hábito. Olha só, quando a gente é pequeno, tá? Vamos falar só de uma encarnação. A gente não vai estar indo lá atrás, vamos falar da nossa encarnação agora. Nós temos, quando pequenos, a mente muito aberta, muito receptiva, muito crua, e aí a gente começa a receber as informações, né? Aí a criança, ela vai recebendo informações, só que muitas vezes não são informações verdadeiras, é a impressão da criança, porque a criança ela tem um olhar infantil, imaturo. Então ela olha lá o olhar do pai, olha o olhar da mãe, olha uma atitude de uma pessoa que cuida dela, uma babá, a avó, o vô, e aí ela sente as coisas de uma forma diferente, de uma forma infantil, né? A partir dali, ela começa a desenvolver mecanismos para se defender. Então, ela começa a desenvolver habilidades. Ela vai se tornar uma expert em se proteger daqueles sinais. E isso, com o tempo, vai endurecendo os neurônios. Isso ele explica nos livros. Ela vai fortalecendo aqueles caminhos neurais de hábitos. Porque aquilo ficam hábitos completamente inconscientes. A criança vai fazendo as coisas, depois quando adolescente, depois quando adulto, vai fazendo sem se dar conta. Ela é capaz de passar um dia inteiro só no automático. Uma semana inteira no automático. E é o que a gente faz. Então, para trocar esses hábitos, imaginam a força que a gente não tem que ter. E essa força, quando a gente reconhece primeiro que precisa mudar, que tem coisa que não está legal, a gente tem que reconhecer.
E quando a gente reconhece, a gente tem que se colocar vulnerável. Por que eu comento com vocês de vocês participarem na aula? Às vezes eu faço uma pergunta. Porque essa vulnerabilidade vai ser o que vai fazer vocês irem adiante. Vai ser um impulso muito maior. Porque vulnerabilidade é força. Vocês, no início, a gente tem vergonha de falar. A gente quer se esconder. A gente tem raiva, a gente se identifica, inclusive, com quem está passando o conteúdo e fica um pouco incomodado por causa do espelho, da projeção. Então, vem um monte de sentimentos em nós. A gente abandona. Ah, é aquele grupo lá, não aguento mais. Eu estou de saco cheio de ouvir as mesmas coisas. A gente abandona. Tudo isso é normal. Mas se a gente não abre para a luz entrar, ela não vai entrar. Se a gente não abre e se coloca assim, ó, realmente, aquele dia eu fiquei envergonhada, não consegui responder. Me deu branco. Me deu um pouco de raiva. Acordei com raiva no dia da aula, eu não tô legal. Eu tenho muita mágoa da minha mãe, tenho muita raiva do meu pai. Sei lá, tô dando só alguns exemplos. Vocês têm que entender que tudo isso é normal. É muito normal. Não é normal quem não tem isso. E todos somos a mesma coisa. Não é porque eu estou aqui facilitando esse trabalho que eu sou diferente de vocês. Eu tenho as mesmas dificuldades, eu passo pelas mesmas coisas. Eu só tive a iniciativa de abrir aqui. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. É a minha missão. E eu me sinto bem com ela. Mas eu também tenho as minhas dificuldades. Eu também tenho que estar chamando a atenção o tempo inteiro da minha mente. Eu também tenho que treinar o meu observador. Senão, se eu parar hoje, eu vou lomba abaixo. Então, eu faço um trabalho diário. E ouçam o que eu estou falando para vocês. A gente tem essa turma que tem a Celinha, a Andréia, a Giza e a Thaís, que a gente tem nas quintas-feiras o 100. E a gente já está um bom tempo juntas, acho que uns quase 3 anos a gente está junto, né? Gente, eu sempre digo para elas, não adianta fazer uma vez por semana a meditação. Não adianta pegar um livro para olhar, e não estou dizendo um livro para ler correndo. Que seja uma frase, mas entrar em contato com a mudança. Todo santo dia. Eu tenho certeza que todas vocês têm o celular, se não estiver do lado da cama, está perto. E antes de qualquer coisa, vocês pegam no celular. Eu já fui assim, hoje não sou mais. E eu tive que fazer muita força para isso mudar. Não foi pouca força, não. Foi muita. Foi um trabalho de persistência, de soltar minha curiosidade. Ai, quem será que falou comigo? E aí, a partir desse momento, eu comecei a ter que sair de grupos. Porque para a gente mudar alguma coisa, eu preciso desistir de outras. Porque não é todo mundo que vai chegar lá. Ao mesmo tempo, todos um dia chegaremos. Mas não é todo mundo que vai junto. Então, a gente está andando numa estrada, eu não posso estar parando a toda hora. Não importa quem seja, mãe, pai, irmãos, amicíssimos, marido, filhos, não importa. Como nós temos uma mente única em essência, quanto maior o trabalho a gente fizer, todos vão aproveitar. Então, não se culpem de vocês estarem dando passos largos e, às vezes, deixando de prestar atenção em quem está mais devagar. Não se culpem por isso, porque vocês vão estar ajudando assim. É dessa forma que a gente ajuda. Eu, nos meus áureos tempos de buscadora, que agora eu não busco coisa nenhuma, eu fico, né, com o que eu já tenho,
Mas os meus tempos de que eu estava sempre correndo atrás, e era livro novo, e era não sei o quê, e era curso disso, era curso daquilo, eu ficava agoniada para ajudar as pessoas. Eu ia atrás com os vidrinhos de floral para dar na boca das pessoas, eu ia atrás com os óleos essenciais, eu dava de presente para minhas clientes óleo essencial. Eu estava sempre atrás. Só que isso não é a melhor forma. A pessoa que quer é ela que tem que ir atrás. E a gente só vai ajudar se a gente soltar isso. Solta, filho, e eu posso dizer porque eu tenho 2. Solta as pessoas. Deixa as pessoas caírem de joelho. É importante isso. Se a gente não faz isso, a gente está interferindo no karma do outro. Vocês acham que é certo interferir? A gente está achando que nós temos mais possibilidade que o outro, que a gente quer cumprir com a nossa parte e com a do outro também, achando que o outro não é capaz. Quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente olha para os lados e para trás, menos a gente está ajudando. Podem confiar nisso, que eu sei o que eu estou falando. Em compensação, quando vocês começam a trabalhar assim, cair de cabeça no trabalho de vocês, a mente, como ela é uma só, é um filho único, lá na essência, ela vai se expandindo. E ela vai atingindo, mesmo que aos poucos, as outras pessoas também. Às vezes são ganhos pequenos que a gente percebe, mas a gente percebe. Então a gente solta e vai seguindo com força, com passos largos, com intenção, com continuidade, porque senão o trabalho vai para o lixo. O ego, esses hábitos, que são os nossos instintos, as crenças, que não estão só em nós, na nossa família, está na humanidade, ela é muito mais forte do que qualquer trabalhinho que a gente faz. Agora, quando vocês começarem a fazer com intensidade, como eu estava falando para a Isabel agora no início da aula, que ela falou que ela tem muita dificuldade de meditar, quando a gente começa a fazer com mais frequência, ó, agora eu vou pegar meu celular. Não, eu vou largar esse celular. Eu vou ficar ali no meu silêncio. Ou eu vou botar uma musiquinha de fundo. Ou eu vou fazer uma meditação guiada, não importa, qualquer coisa. O que funcione para vocês melhor. Não importa o que é. Vocês vão ver a diferença. Porque a diferença é gritante das coisas que começam a acontecer. Voltando aqui nos hábitos, então, ele começou a ver que as pessoas estavam trocando até os hábitos. Mas aí tinha aquela coisa, vai para casa, começa de novo o ambiente a nos engolir, né? Mais um pouquinho aqui. Também as pessoas estavam sinalizando novos genes, novas maneiras, bem ali, no momento da meditação. Porque ele levou muita gente para medir, né, os sinais das pessoas, fisiológico, biológico, tudo mais. O que mais aqui? Eu estou passando rapidinho, porque não tem por que eu ler tudo isso aqui, né? E aí ele, então, começou a fazer os workshops. Cada vez gente pedindo mais e mais e mais e mais. Aí, aqui, ele faz uma introdução onde ele fala o que o livro aborda, sobre o que o livro vai falar, que é bom a gente entender. O livro aborda o seguinte: como capacitá-lo a perceber que você tem todo o aparato biológico e neurológico para fazer isso, ou seja, a sua própria cura. É disso que ele vai falar no livro.
O meu objetivo é desmistificar conceitos com a nova ciência sobre como as coisas realmente são, de modo que fique ao alcance de mais pessoas modificar seu estado interno, a fim de criar mudanças positivas na saúde e no mundo externo. Viram como a gente cria para o mundo todo? A gente é capaz de mudar uma vizinhança. É capaz de mudar uma sala de aula, é capaz de mudar uma família. Só fazendo o seu trabalho com frequência. E aí ele fala o que o livro não aborda. Porque tem gente que começa também naquela discussão, né? Porque o ego é assim. O ego, quando a pessoa tem a mente mais fechada, o ego adora começar a questionar, a dar o seu ponto de vista e desviar, né? E isso a gente chama de manobra de adiamento. A gente começa a ficar muito questionador, começa a ficar querendo bater muito de frente com o estudo que a gente está fazendo, com o que o cara está nos trazendo de mão beijada aqui, que é só, a gente só tem que ler. O cara escreveu, a gente só tem que ler. E a gente tem, o ego tem a capacidade de querer contestar ainda, com todas as provas que ele nos traz. Isso é uma manobra de adiamento, a gente vai empurrando, vai se perdendo nas distrações. Por isso que eu falo na rendição. Para a gente fazer um trabalho, para trazer uma modificação, a gente precisa se render. A gente precisa soltar o velho, soltar aquela velha personalidade que passa o tempo dizendo assim, hoje a minha dor tá horrível, é a minha dor. Eu sou assim, eu não posso comer depois das 6 da tarde, porque senão eu passo mal de noite e não consigo dormir direito. Eu sou essa pessoa. Eu não posso tomar Coca-Cola porque, sei lá, estraga os dentes. E assim a gente vai construindo um ser que não somos nós. E aí, o que ele diz que o livro não aborda? Por exemplo, discussões sobre ética. Tomar ou não placebo. É legal dar placebo para uma pessoa ou não? Ele não vai falar sobre isso. Isso não interessa para ele. O que ele também não fala? O que ele também não vai abordar? A negação. Porque a gente não pode negar uma doença. A doença está ali e ela, teoricamente, é real, ela está no corpo físico. E se a gente não tomar uma providência, ela vai nos levar à morte, que é o que o ego faz. Então, ele não vai abordar sobre negação, ser ou não ser doença física ou não ser, não importa. O que ele vai falar é, você é o placebo. Ele não pretende rejeitar nada, exceto suas limitações autoimpostas. São só as nossas limitações. A historinha que eu conto para mim todo dia quando eu acordo, das minhas dores, das minhas comidas, dos meus relacionamentos, do jeito que eu faço, do jeito que eu sou. Essa miudeira toda que a gente inventa. Teve uma fase que é bem engraçado, a vida vai trazendo para a gente as coisas para a gente ir aprendendo com as pessoas, é muito interessante. Quando eu estava começando meu processo de menopausa, que eu começou a falhar minha menstruação, só me aparecia gente com problema de sintomas de menopausa. E aí eu ficava naquele conflito. Eu tô com 58 ou tô com 57? Eu não me esqueci. Eu acho que eu fiz 57. Eu entrei com 48 na menopausa. E aí as pessoas estavam na mesma fase que eu, e eu pensava assim, mas eu também estou sentindo tudo isso. Mas e aí? Ser ou não ser? A gente só tem os sintomas da menopausa porque a gente acredita nela.
E não é só nós como um serzinho medíocre individual. É a humanidade que acredita nela. A humanidade acredita que os homens, depois de uma certa idade, não conseguem mais ereção. É a humanidade que acredita nisso. Então não adianta eu pensar sozinha, assim, na minha casa, quietinha, pensar, não, eu não acredito nos sintomas, sim, mas a humanidade acredita. E eu tenho que lutar muito para modificar isso. Por isso que o trabalho não é simples. O trabalho ele tem que ter muita força. Eu tenho que todos os dias me acordar, agora não mais, porque agora eu não tenho grandes problemas assim com a menopausa, mas antes eu tinha que me acordar e pensar assim, eu não posso acreditar nisso, eu não posso cair nessa armadilha. E muita coisa eu fui mudando, fui melhorando, e hoje eu acredito que seja a minha melhor fase. O menopausa, sem menopausa, com idade, sem idade, não importa. Hoje eu já fiz muita mudança. Mas tudo é sobre o que a gente acredita. Quando vocês querem saber o que está acontecendo com vocês, é só vocês pensarem assim, quantas vezes eu já repeti a mesma coisa hoje? Ah, eu tenho que tomar 2 litros d'água. Eu tenho que almoçar ao meio-dia, senão eu começo a ter um chilique. Se eu não jantar até às 6 da tarde, ferrou. Eu não posso comer mais nada, porque de noite eu não consigo dormir. Todas essas coisinhas que a gente repete, todo santo dia para nós, é isso que nós vamos ser. Então, os nossos neurônios, o Joe Dispenza explica muito bem aqui, até com fotografia, tem o neurônio mãe, né? Que é o maiorzinho. E aí tem várias ramificações que vão surgindo à medida que a gente vai vivendo e aprendendo e acreditando nisso, naquilo outro, vão criando umas raízes, vários. E cada uma tem a ver com uma área da vida. Tem uma que é família, tem uma que é trabalho, tem uma que é amigos, tem uma que é alimentação, tem uma que é fofoca. Vocês acreditam nisso? Fofoca, julgamento, crítica, condenação. Tem uma que é só isso. Então, acima de tudo, para quem está começando nessa coisa da meditação e quer intensificar, além da meditação, vocês têm que policiar os pensamentos de vocês. Sempre que vem uma sensação de falar mal de alguém, de fazer um julgamento de alguém, de criticar e condenar já alguém, cancela esse pensamento. Na hora. Ah, mas eu não me dei conta, fui me dar conta só quando cheguei em casa. Cancela em casa. O tempo não existe. A qualquer momento que vocês fizerem, está bem feito. Ah, briguei com uma pessoa, me esqueci que eu estava fazendo um trabalho já espiritual, que estou tentando me policiar. Briguei com essa pessoa, fiquei 2, 3 dias num ranço medonho. Só me lembrei agora, só me dei conta agora disso. Cancela nesse momento que se deu conta. É assim que a gente começa. Com o tempo, isso vai diminuindo o tempo. Se vocês fizerem o trabalho direitinho, vai diminuindo. Cada vez mais vocês vão se lembrando. Essa é a diferença de quem faz um trabalho sério de autoconhecimento. Nós somos iguais a todo mundo, mas quem faz um trabalho sério de autoconhecimento consegue lembrar cada vez mais rápido a cancelar esses pensamentos nocivos que vão fortalecendo essas raízes aqui dos nossos neurônios e vão deixando a gente cada vez mais resistente à mudança. Porque essas raízes, elas vão engrossando, elas vão fortalecendo, os caminhos vão ficando cada vez mais inacessíveis de mudar. Por isso que a pessoa mais velha, a gente até desiste. Porque chega uma hora, não vai mais.
Não tem o que faça. E aí, além de tudo, as pessoas começam já com doenças, né, de Parkinson, já começam com algumas, queima ali alguns neurônios, e aí fica mais difícil ainda, algumas demências, teimosia, essa é a teimosia é a mente completamente inacessível à mudança. Então, a gente ainda tem tempo, né, de ir fazendo esse processo. E esse processo, às vezes, a gente pensa que é só através da meditação. Não, se vocês fizerem essa correção sempre que vier um pensamento de julgamento, uma crítica, condenar já, porque a gente critica, julga e já condena assim, em um segundo a gente consegue fazer toda essa artimanha, né? A gente cancela e tá tudo certo. O que importa é a gente se dar conta disso. É assim que começa o trabalho de autoconhecimento, se dando conta. Aos poucos a gente vai acelerando cada vez mais esse processo de se dar conta. E cada vez vai ficando mais fácil. Aquilo que eu levava um mês para me dar conta, que eu era uma vítima, que eu trazia para todo mundo os meus problemas e contava tudo de novo. E cada vez que eu conto, eu engrosso mais a raiz dos meus neurônios. Eu aprofundo mais o meu problema, eu fecho mais a minha mente. Aquelas vítimas que vão trazendo aliados e mais aliados e mais aliados, e falam com um, e falam com o outro, e falam com o outro, para condenar alguém a ser pior que nós. Nós somos, já fomos vítima muitas vezes, concordam ou não? Eu já fui. Eu era a própria vítima. A própria criança que ficava buscando aliados para me fortalecer. E aí, quando a gente vai fazendo esse trabalho, a gente vai soltando isso, a gente vai entendendo que está tudo certo, que todo mundo um dia foi vítima, todo mundo um dia foi algoz, todo mundo um dia foi o herói querendo salvar a família, a mãe, os pais, os filhos. Todo mundo passa por esses mesmos processos, porque nós somos uma comunidade de destino, então não tem quem não passe pelas mesmas coisas. A correção é que é importante. Ó, eu estou fazendo um julgamento aqui. Olhei para aquela pessoa, meu olho foi direto pela percepção e pelas crenças, direto na saia. E aí eu já logo pensei, meu Deus, como é que ela está com aquela saia? Como é que ela tem coragem de usar aquilo? Ah, ok fazer isso. O que não é ok é não se dar conta e não corrigir. Porque aí eu estou só reforçando, reforçando, reforçando. Alguma pergunta, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer participar aí, me trazer uma ideia, trazer para as colegas? Daqui a uns 10 minutinhos eu vou começar a fazer uma meditação para vocês, tá? Ninguém tem nada para falar, tá tudo bem entendido, bem claro. Eu estou indo muito rápido? Ou tá ok assim? Eu acho ótimo, tá tudo bem explicadinho. Bem explicadinho, Rita? Que bom. Tá bom, então. Simone também. Tá bom. Aí depois, no andar da carruagem aqui do tal do livro, ele começa a explicar o que ele vai falar em cada capítulo, né? Então, ele tem uma parte de introdução aqui que ele fala tudo o que ele vai falar em cada capítulo. Isso não importa a gente ver. Depois, tem uma parte também que ele começa a contar vários exemplos que aconteceram com placebo. Aí, com o decorrer do tempo, a gente pode ir lendo um ou outro, mas não é muito necessário. Ele conta, assim, coisas que pessoas que foram fazer aqueles
aqueles, como é que a gente chama? Aqueles tratamentos cegos, sabe? Que uns vão usar placebo, outros vão usar medicamento normal. Só que ninguém sabe o que está usando. E aí ele começa a contar, as pessoas que usaram placebo tiveram as mesmas curas que quem usou remédio, e assim ele foi aqui dando vários exemplos. Ele dá exemplo até de, que eu acho bem interessante, as culturas, diferentes culturas, para a gente ver como o ambiente influencia muito também, né? Por exemplo, aquelas pessoas que se apresentam comendo vidro e nada acontece no corpo delas, elas engolem vidro e nunca acontece nada. Pessoas que fazem apresentações com cobras venenosas, que muitas vezes já foram picados, mas o veneno da cobra não funciona no organismo dessas pessoas. Aquelas pessoas que pisam em brasa, pessoas que pisam em prego, que deitam nos pregos, todas essas coisas que não deixa de ser o efeito placebo. A pessoa acredita tanto na força que ela tem em relação àquilo, acredita tanto que aquilo ali não vai fazer mal, e acredita com toda a sua emoção. Por quê? Porque no ambiente dela é isso que acontece. Então ela não tem dúvida, ela confia. E é daí que ele começou a fazer as perguntas, né? Tipo assim, por exemplo, ele dava um exemplo aqui de alguma coisa, de algum paciente, depois ele terminava com as perguntas. Seria possível que os sintomas tivessem sido ocasionados unicamente por ser o que ele esperava que acontecesse ao engolir um grande número de antidepressivos? Seria possível que esses sintomas é porque ele acredita? Porque teve uma pessoa que ele conta aqui, em relação aos antidepressivos, que ele brigou com a namorada, com a esposa, e aí ele começou a entrar em depressão. Ficou lá na depressão. Aí ele viu que ia ter um experimento em relação a esse experimento cego, né? Que uns tomam remédio para depressão e outros tomam placebo. E ele foi lá fazer, se candidatou e foi fazer. Aí ele começou a tomar, recebeu o vidrinho dele, começou a tomar, começou a dar uma melhorada. Mas aí teve um dia que ele teve uma recaída danada, ele pegou o vidro e tomou sei lá quantos comprimidos. Ele tomou todo o vidro, o resto do vidro de comprimidos. Começou a passar muito mal. E aí, um pouco antes dele cair duro, desmaiado, ele conseguiu bater na vizinha. E aí a vizinha socorreu, mas ele já tinha vomitado, ele estava com a pressão lá embaixo, estava gelado, quase sem batimentos. E foi para o hospital, foi socorrido e foi salvo. E aí, eles foram examinar o antidepressivo, era placebo. Então, ele acreditou tanto no antidepressivo, que aqueles comprimidos todos que ele tomou, ele achou que ia morrer. Então, ele conta dos sintomas que ele sentiu como se fosse tomado o antidepressivo. Então, desse tipo aqui, ele fala vários. Cirurgias que nunca aconteceram, que os médicos só fazem um cortezinho com bisturi e fecham, e dizem para o paciente que operaram o joelho, e o paciente nunca mais tem dor no joelho. E assim vai. Tem vários. Não vou ler agora nenhum. Eu quero só ver mais uma partezinha aqui, para a gente encerrar essa parte teórica, e aí vamos fazer uma meditaçãozinha juntas, para vocês sentirem, vamos ver o que vocês sentem, vamos ver se todas as nossas frequências se unem nesse mesmo endereço que a gente combina aqui para a nossa mente, e que a gente consegue ajudar. Muitas vezes as pessoas conseguem fazer com mais facilidade porque estão num grupo.
Então, acima de tudo, ele apoia o relaxamento, ele apoia a meditação, porque o relaxamento é quando tu começa a soltar a resistência. Então, já é um passo já é uma porta de entrada, né? Porque a gente tem que se lembrar sempre, gente, que o grande problema, até como a colega falou na outra aula sobre a repetição das palavras, a gente tem que se lembrar que o grande problema não é o que a gente faz com o consciente. O consciente ele pode ajudar com afirmações positivas, é importante também, é legal. Mas o calcanhar de Aquiles está no inconsciente, que é o grande problema. E é ali que a gente tem que fazer a modificação. É ali que as crenças estão grudadas, arraigadas, e é ali que nossos neurônios precisam modificar os caminhos, precisam criar novas raízes. Então não é tão simples. Só que tudo ajuda. Ele trouxe aqui, inclusive, num capítulo, sobre a meditação transcendental, que é uma coisa maravilhosa, sobre relaxamento, que é uma coisa maravilhosa, sobre o poder do pensamento positivo, que é sobre repetir palavras. Descobriu que 10 minutos de boas gargalhadas proporcionam 2 horas de sono sem dor. O que a gente conversa tanto nas nossas aulas de quinta sobre a alegria? O quanto a gente precisa perceber o que funciona para nós e o que não funciona. Porque tem muita coisa que a gente encuca. Por exemplo, a gente vê aí pela internet afora várias pessoas falando mal do refrigerante, várias pessoas falando mal do açúcar, porque o açúcar mata, porque o açúcar é igual a cocaína. Várias pessoas falando mal do chocolate, do cigarro, da bebida. Então, o que acontece? A gente tem que perceber o que funciona para nós, não importa o que o outro está fazendo ou falando. Porque tudo que a gente inculca é o que vai acontecer. A gente tem que entender que nada faz mal para nós dentro de um equilíbrio. Eu não vou acordar de manhã começando a tomar Coca-Cola e só parar quando for dormir. Mas eu tomo Coca-Cola. Eu adoro Coca-Cola. E eu não abro mão das coisas que eu gosto. Porque a gente começa a abrir mão das coisas que a gente gosta e começa a se entristecer, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. A mesma coisa como a gente já falou, não sei se foi na segunda-feira passada que eu falei isso, ou se foi na quinta, mas que eu estava falando, eu estava explicando a respeito do leite. Hoje em dia todo mundo tem problema de lactose, todo mundo tem problema como é que é? Todo mundo é celíaco. Ninguém pode comer mais pão, ninguém pode tomar leite, queijo, então todos os derivados de leite não pode. Aí é celíaco, então não pode pão, não pode massa, não pode todos os derivados de massa. Que vida é essa? Só porque um dia eu tomei um copo de leite, só que eu estava estressada com alguma coisa e aquele leite não me fez bem. Eu associei o leite a não fazer bem. A partir dali, cada vez que eu tomo leite, como eu acreditei naquilo, o leite vai me fazendo mal. Aí, quanto mais me faz mal, mais eu acredito que o leite faz mal. O leite, o queijo ralado, iogurte, tudo. Tudo dá alergia.
Então a gente começa a ficar um ser humano triste. Que vão nos tirando o quê? Que vão nos tirando? O que vai acontecendo com a gente? O que é de mais importante que a gente fala nas nossas aulas? O que é a coisa mais importante que vocês não podem abrir mão? Nós não podemos abrir mão. Liberdade. A gente começa a virar escravo de nós mesmos. Depois de uma certa idade, então, não pode mais nada. Aí a gente vai ficando triste. Então ele fala que 10 minutos de boas gargalhadas proporcionam 2 horas de sono sem dor. O que vocês acham? A gente precisa fazer as coisas que funcionam para nós. Agora, aí eu começo a sentir alguma coisa, vou lá numa amiga tomar um café, ela me diz assim, olha, começa a fazer academia, porque se não fizer a caminhada, tá condenada. Aí vai a pessoa lá que tem horror de fazer academia, não é o meu caso, porque eu gosto, mas uma pessoa que não gosta, tem horror de fazer academia, vai lá se esbofiar numa esteira. Aonde está a liberdade? Isso vai funcionar para ela ou vai trazer mais problema? Mais estresse, encheção de saco, já acorda de manhã com aquilo, eu não acredito que eu tenho que ir para academia hoje. E assim vai. A vida da gente vai se tornando um caos, porque a gente tira tudo que a gente gosta, porque a gente ouve todos os besterol que todo mundo fala e que tudo faz mal. Além de não poder nada, é obrigada a fazer caminhada, porque se não fizer, o corpo não vai prestar. Eu não defendo nem desdefendo coisa nenhuma. Eu faço aquilo que eu quero fazer. Eu gosto de caminhar, mas também não fico estressada. Não fico pegando uma caminhada indo assim, de não conseguir nem conversar. Não, eu vou conversando, vou esvaziando a minha cabeça, vou permitindo com que aquela caminhada me faça bem e não me faça mal. E eu acho que para tudo na vida é assim. Tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio. Porque senão a gente se sente escravo. Né? Aí, além das gargalhadas, que é uma coisa boa, de vocês fazerem mesmo, darem risada, se dobrarem de rir, de qualquer coisa, sem problema nenhum. Tem ainda a questão da epigenética, que eu comentei com vocês, que a epigenética, ela tem muito a ver com o ambiente. O ambiente molda muito os nossos genes, molda aquilo que a gente vai desenvolver ou não. Alto astral, ele comenta aqui também, que eu achei super legal, o alto astral. Tudo envolvendo a imunidade. Tudo isso ajuda a levantar a imunidade. Então, não é fazer uma regra de toda alimentação que eu tenho que fazer para levantar a imunidade. Aí eu entro lá com floral, óleo essencial e uma lista de coisas que eu posso ou não posso para que eu levante a minha imunidade. Será que é isso que eu quero fazer? Eu, sinceramente, se eu tiver que viver menos, eu prefiro viver menos do que viver infeliz sem tomar minha Coca-Cola. Eu faço um casadinho de Coca-Cola com café preto de manhã, que é o estouro da boiada. Sabe por quê? Eu tomo aquilo ali e aí eu fico bem acordada. E eu consigo fazer uma meditação que é uma maravilha, até deitada eu consigo.
Porque se eu não tomo, eu faço a meditação e durmo, apago. E não é interessante, é bom que a gente esteja bem acordado. A gente tem que estar com uma super consciência quando vai fazer uma meditação. Super alerta. Por isso que muitas vezes a gente tem que fazer sentada para não dormir. Então eu faço esse casadinho, um cafezinho preto bem quente, uma coca bem gelada em cima. Nunca me entortei. Nunca entortei a boca porque nunca me deu choque térmico. Então não acreditem em qualquer coisa que vocês ouvem. Não se neguem a acreditar. Desafiem, sejam rebeldes. Eu me lembro que eu era mocinha, eu tive meu primeiro filho com 23 anos. E eu estava dando mamar para ele no peito, e a minha avó chegou e me entregou um copo de Coca-Cola. Eu já era danada da Coca-Cola desde sempre. E a avó disse assim para mim: minha filha, só não toma enquanto ele estiver tomando mamar, porque ele pode se engasgar. Eu olhei para a avó e disse: vó, não é possível que vocês acreditem nisso até hoje. Me dá esse copo de coca que eu quero ver se ele vai se engasgar. Tomei e ele não se engasgou, óbvio, né? A coca não estava entrando na minha teta direto. Então, umas coisas tão limitada que as pessoas falam para a gente e a gente acredita. Quando a gente começar a fazer as coisas, experimentem fazer assim, tá? Aos pouquinhos. Ah, mas eu gosto tanto de tal coisa e me disseram que era tão ruim, eu nunca mais comi. Experimenta um pedacinho, acreditando que aquilo ali não vai fazer mal. Porque é preferível a gente ser feliz por 50 anos do que ser infeliz por 80, 100. E com toda certeza não tem nada a ver com a idade. A gente vai ser até o 100. Mas eu estou falando como se aquilo fizesse mal. Gente, vamos fazer uma meditaçãozinha para relaxar um pouco? Estão dispostas? Estão afim? Quem é que mais, além da Isabel, tem dificuldade de fazer meditação? Quero saber de todo mundo aqui. Vamos abrir o vídeo, vamos conversar comigo. Andréia, tem também, Deinha? Não, quer falar alguma coisa, né? Me diz. Não, eu tenho. Tem? Tem que fazer sentada, porque senão eu durmo. Ah, sim. Toma café com Coca-Cola para tu ver se dorme. Não dorme. A gente fica bem ligadona. Tão bom. Deixa eu ver se eu consigo botar uma musiquinha para vocês aqui de fundo. Vocês me digam se tá com o som numa altura agradável. Ó, eu coloquei lá um áudio para vocês no grupo, para que vocês coloquem uma coisinha nos olhos, para dar uma escurecida. Isso é super necessário, porque a gente tem muitas distrações no mundo. Então a gente distrai, a nossa mente vai ali para aquele cantinho que está sujo na nossa casa, a gente já começa com aquela briga mental, eu devia ter limpado isso aqui antes, sabe? Aí a tagarelice mental começa. Então, se possível, se vocês não tiverem aqueles óculos preto, pode ser um lenço, ou apaguem a luz, façam no escurão, façam qualquer coisa para que os olhos de vocês não preguem peças. Se possível, se vocês tiverem muito barulho no ambiente, se quiserem colocar um fonezinho também, fica bom. Então, a gente tem que diminuir o máximo que a gente pode da distração da mente, para que a gente consiga entrar nesse lugar silencioso. Esse lugar silencioso é o único lugar que a gente consegue fazer alguma mudança. É no presente, é no silêncio.
É o único lugar que nós conseguimos ser nós mesmos. Então, se aprontem. Conseguem ouvir a musiquinha? Tá. É uma coisinha só para deixar vocês mais relaxadinhos. Façam algumas respirações profundas. Procurem prestar bastante atenção na minha voz. Quanto mais vocês prestam atenção na minha voz, mais vocês relaxam. Imaginem como se vocês tivessem um canudo que vai lá do chakra básico, naquele lugar onde a gente senta, ali no períneo. Esse canudo vai lá do períneo até em cima aqui do topo da cabeça. E nessa respiração, é como se vocês enchessem esse canudo. E aí, para não vazar, vocês apertam o períneo lá embaixo, em cada inspiração. Então, assim, inspira sentindo uma água subindo por dentro do canudo e indo até o topo da cabeça. Segura um pouquinho e solta devagarinho. Tudo no tempo de vocês, não precisa acompanhar a minha voz na respiração. Façam no tempo de vocês. Quando vocês forem fazer a primeira inspiração, prende o períneo e sobe a água no canudo até o topo da cabeça. Quando chegar lá em cima, segura um pouquinho e solta devagarinho. Façam isso mais uma vez. Inspira profundamente, segura um pouquinho e soltem bem devagarinho. Sempre prestando atenção no som da minha voz. Quanto mais vocês ouvem, mais vocês relaxam. Quanto mais vocês relaxam, mais vocês ficam em silêncio e entram lá na profundeza do subconsciente. Vão relaxando o couro cabeludo, cada centímetro do couro cabeludo. Sintam o espaço que tem em volta da cabeça de vocês. Percebam esse espaço. Relaxem os olhos, a boca, a língua, a garganta, pescoço por fora, por dentro. E vão sentindo esse relaxamento descer pelos ombros, essa coisa gostosa, sentindo o ambiente, se está frio, se está calor. E vai derretendo esse relaxamento pelos ombros, indo até os braços, antebraços e as mãos. Nesse momento, vocês devem estar sentindo já um calorzinho na palma das mãos, porque vocês estão se permitindo se entregar sem resistência
As mãos começam a esquentar. E vocês percebam esse espaço que tem em volta dos braços de vocês, em volta das mãos. Percebam o ambiente. E se tiver qualquer barulho que não seja a minha voz ou essa música, aproveitem esse barulho para relaxar mais e mais. Sintam as costas, o peito, a barriga, os quadris. Sintam a musculatura de vocês, a parte física do corpo. Sintam o ambiente e o espaço que tem na frente do corpo, atrás, de um lado do outro. Sintam o lugar que vocês estão encostando no assento, as pernas pesadas, os joelhos. E a cada respiração, agora mais lenta, mais calma, cada um usando da forma que é melhor a sua respiração. Se quiserem puxar de vez em quando mais forte, ou se quiser manter a respiração lenta, qualquer jeito vai funcionar. Sintam o ambiente que as pernas se encontram, sintam os espaços em volta das pernas, dos joelhos, dos pés. Sintam o dedinho de cada pé. Sintam os dedinhos de cada mão. Como se cada parte que vocês colocam atenção esquentasse mais um pouquinho. Sintam todo o corpo inteiro, dos pés até a cabeça. E o ambiente que o corpo está. Percebam o espaço que tem em volta do corpo de vocês. Agora, cada uma do seu jeito, do seu tempo. Abandonem essa personalidade. Não sejam ninguém. Não estejam em lugar nenhum. Não, não estejam fazendo nada. Simplesmente só curtindo o som da música e o silêncio. Sempre que vier algum pensamento na mente, alguma coisa do passado, alguma coisa familiar, deixem esse pensamento passar e conversem com ele, ó, não é o momento. Depois eu vejo. Agora eu estou fazendo a minha meditação e eu não sou ninguém. Nesse momento eu sou só o espaço e o silêncio. Vão respirando. Comecem a prestar atenção no coração de vocês. Deem o comando para que esse coração bata de acordo com o universo.
O universo sabe exatamente que cada um vibra. O universo reconhece a frequência de cada uma de vocês. Exponha essa frequência. Não importa como ela for, não importa a cor, a sensação que passa pela cabeça de vocês, nada disso importa. Só iguala a frequência do coração com o universo. O universo, ele vai agir a favor de vocês. Todo o aprendizado que a gente precisa, ele vai trazer. São essas coisas que acontecem que a gente chama de sincronicidade. Ele vai trazer no momento certo o aprendizado para cada uma de vocês. Agradeça. Nesse momento, escolham. Podem ter bastante calma para isso. Escolham alguma coisa que vocês querem muito. Que não sejam coisas materiais. Pode ser liberdade, amor. Nós somos o caminho, a verdade e a vida. Peçam luz, paciência, tolerância. Coloquem aí várias palavras que vocês gostariam que se ampliasse na vida de vocês. Força, poder, determinação, autoconfiança. Coloquem as palavras que vocês querem e o que vocês gostariam. Qual atitude que vocês gostariam de ter a partir de hoje? Quando vocês definirem algumas coisas, comecem a agradecer e sintam o coração batendo junto com o universo. E agradeçam, agradeçam, agradeçam. E deixa essa emoção ir aumentando, aumentando, como se vocês já tivessem tudo isso. Essa emoção ela tem que estar muito, muito grande. Sorriam, agradeçam, agradeçam. Nós somos criadores da nossa existência. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece. Ninguém mais. Fiquem agradecendo por um tempo. Deixa a emoção vir para fora. Com força. Tem que ter força.
Foquem só na respiração, lenta e gradual. Isso. Muito bem, gente. Muito bem. Muito devagarinho, vocês podem mexer as mãos. Mas vão curtindo ainda o som da música. Podem mexer os pés. Fiquem curtindo esse momento. Quanto mais vocês fizerem essa prática, mais fácil ela vai ficando. Vocês vão ficando viciadas em fazer essa prática. Vocês vão observando os primeiros ganhos. E vão se dando conta quanto é bom. Pronto. Conseguiram fazer? Conseguiram desligar um pouquinho, se acalmar um pouquinho? Querem falar alguma coisa? Digam, meninas. Conversem comigo, meninas. Eu sempre tive muita dificuldade de concentração, né, para fazer meditação. E, nossa, adorei, me emocionei muito, foi muito legal. Que bom, que bom. Sabe que é essa emoção que cria. É a emoção que cria. Quanto mais a gente consegue unir a mente com coerência, com o coração, mais a gente está alinhado com o universo. E o universo, ele vai fazer tudo o que a gente precisa. Nós é que não deixamos. E essa emoção, ela está diretamente ligada ao soltar mesmo, a se render. É muito legal. Que bom, Rita, que bom. Taizinha.
Parece que o ego da gente fica mais fraco, né? Quando a gente atinge uma... Porque eu fiquei com medo, né? Da mesma maneira que eu já tinha relatado para você, Carla. Chegava uma hora que eu ficava com um pouco de medo, quando a consciência começava a ficar mais... Parece que a personalidade começa a sumir mais. Aí eu acho que por escutar a sua voz eu dei um sustinho, mas por estar escutando a sua voz eu consegui manter. E aí parece dar a sensação que o ego fica um pouco mais fraco, né? Uhum. Sim, e é exatamente isso que eu estava falando para vocês, a gente fazendo junta, o que acontece? A nossa essência é mais forte. Algumas mentes ali juntas fazendo a mesma coisa têm força. E isso é muito legal, a gente consegue com mais facilidade mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguma pergunta? Quando a gente se dá conta do ser que está escondido, a gente se emociona, não consegue não se emocionar. A gente se dá conta de tudo que a gente esconde, de tudo que a gente prende, de tudo, todas as mentiras, tudo que a gente acredita, e a gente se dá conta que não é nada disso, que nós somos livres, que nós somos perfeitos, que nós somos parte da fonte, e que a gente pode tudo. Ou vocês acham que a fonte não pode tomar leite? Ou é celíaca? Não é mesmo? A gente pode absolutamente tudo. Com coerência, com discernimento. A gente sabe muito bem quando o que está certo e o que não está. Eu vou terminar essa aula contando para vocês uma historinha que eu acho muito interessante. O dono de uma fábrica, de uma empresa, contratou 2 vendedores e mandou lá para a África. Eles foram vender sapato. Aí um deles olhou aquela gente toda lá na África, telefonou para o dono da fábrica e disse assim, ó, eu estou voltando, porque aqui ninguém usa sapato. Estava todo mundo de chinelo. E ele disse, eu estou voltando porque aqui ninguém usa sapato. O outro vendedor disse assim, eu estou ficando, porque aqui não tem concorrência. Então, tudo aquilo que a gente chama de problema, a gente tem que chamar de oportunidade. Uns acham que é um problema. Não tem como vender sapato uma população que não usa sapato, só usa chinelo. Outros acham disso, veem nisso uma oportunidade. Então, quando a gente pensa que a gente está com problema, a gente tem que olhar para isso como uma oportunidade. Ou vocês pensam que a gente veio aqui para tirar férias? A gente tem aí 60, 70, 80, 90, 100, sei lá, anos para ter todos os problemas que vocês podem imaginar, que não são problemas, são oportunidades. Que estão vindo para a gente só para que a gente aprenda. Esse é um mundo de expiação e provas. Provas de colégio mesmo. Então, vem uma questão para nós, ao invés da gente reclamar, se vitimizar, se magoar,
levar aquilo para o coração, levar para o pessoal, a gente tem que olhar para aquilo como um fato. É isso que o Joy fala quando a gente não tem que negar nada. Os fatos estão aí, vão acontecer e vão continuar acontecendo. É um relacionamento que não deu certo, é um trabalho que não deu certo, é uma doença, qualquer coisa. É um fato. Eu vou olhar para isso como um problema ou como uma oportunidade. A escolha é minha. A gente sempre tem como fazer isso. Beleza, gente? Muito obrigada pela presença. Um conselho que eu vou dar para vocês a partir de hoje: se exponham mais. Falem mais de vocês. Coloquem para fora. Quanto mais a gente abre essa porta, mais a gente muda, mais a luz entra. Eu sei que a gente tem vergonha, eu já tive muita vergonha na minha vida. Eu sei que a gente tem incômodos vários. Eu sei que a gente se compara. Ai, aquela lá fala mais que eu, fala melhor que eu, vai saber mais do que eu, tá mais tempo fazendo, tá isso, aquilo. Tudo bobagem. Tudo coisa da nossa invenção. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém está aqui reparando coisa nenhuma. Isso é um espaço seguro para cura. E se a gente não se permite, se a gente não abre, não escancara, a cura vai ser limitada também. E eu sei disso porque eu já fiz isso. Eu era a pessoa tímida que não falava. Acreditem. Então é importante, não importa como é que está o cabelo, não importa se chorou, não importa se está doente, não tem problema nenhum, nada. Quanto mais a gente se expõe, mais a gente dá oportunidade para mudar. Mais a gente tem ganhos. Acreditem no que eu estou dizendo. As meninas que estão aí há mais tempo comigo sabem disso. Elas não têm medo mais de falar. As suas dores, as suas dificuldades, agora eu não estou assim, agora eu estou com raiva, agora eu estou com mágoa, agora eu estou com vontade de enforcar um, agora isso, agora aquilo. Nada é problema. O problema é a gente se fechar em copas, porque aí não vai mudar. Não vai. Vai ficar adiando, adiando, empurrando com a barriga e não vai modificar. Todas vocês são perfeitas, maravilhosas e ninguém precisa se achar menos que ninguém aqui. Tá bom? Mas é só um conselho, tá? Vocês façam como vocês acharem. Ninguém tem mais pergunta, então vou parar de gravar aqui.